E aí, pessoal, tudo bom? Então, tô gravando mais um vídeo. Tô aqui escondidinha, tô na sala do consultório aqui da psicóloga do meu filho, aproveitando esse momento que ele está sendo atendido para gravar esse vídeo. Posso dizer que de esperança. Vamos falar sobre autismo moderado com deficiência intelectual e as possibilidades para autonomia. Bom, gente, recentemente meu filho fez uma avaliação neuropsicológica e constatou que ele tem autismo moderado com deficiência intelectual. Em parte foi surpresa para mim, em outra não, porque já havia uma desconfiança, não tanto na infância dele, nos primeiros anos de vida, eu não tinha essa desconfiança, mas conforme ele foi crescendo, foi entrando na adolescência, eu percebia muita imaturidade. Então isso me chamou muita atenção, mas era um diagnóstico que eu não queria aceitar de jeito nenhum. Eu vou explicar para vocês por quê. Primeiro porque o Breno apresentava habilidades assim, fora do normal, quando bem pequenininho. Então, junto com o diagnóstico de autismo, que na época o médico disse que já era moderado devido ao atraso de linguagem, ele foi diagnosticado também com hiperlexia. A hiperlexia, o quadro diagnóstico da hiperlexia, não tem, geralmente a pessoa com hiperlexia não tem deficiência intelectual. Então eu não acreditava que ele tinha, por conta da própria hiperlexia. E eu questionava isso o médico, ele dizia, mas aí tem o autismo. Eu falava, mas é confuso. Porque assim, o Breno, quando ele chegou na fase da alfabetização, ele já era alfabetizado há muito tempo, ele já lia há muito tempo. Ele estava além da turma na fase de alfabetização, estava muito além. Na provinha de inglês não era só no português, ele lia também outras línguas. Por exemplo, no inglês, e hoje, até hoje, ele é bom em outras línguas. Ele faz uma boa prova de línguas. Eu lembro que no primeiro ano do ensino fundamental 1, a professora fez uma avaliação, ele estava além da turma em inglês. Você podia colocar letras embaralhadas e ele lia a palavra. Então ele era um ledor, assim, amava ler, tudo que ele via de letras chamava atenção. Letras, números, Breno fazia cálculos de cabeça. Então realmente não imaginava que haveria um DI associado. Uma outra habilidade também é a própria música em si, porque a música é interessante, porque ela é muito cognitiva, não é fácil você tocar um instrumento, ela envolve muita cognição, ela envolve a parte sensorial, ela envolve a parte motora, processamento auditivo, musical. Então envolve uma série de processos altamente cognitivos. Mas por outro lado, a música é um campo tão interessante que mesmo uma pessoa com deficiência intelectual pode ter alta cognição musical. Então ela está num campo assim, sabe? Eu acho que para além do que a gente possa imaginar, né? Então você vê como a música ela é uma possibilidade terapêutica fantástica, né? De reabilitação cognitiva, tudo. Porque realmente é muito interessante. A pessoa pode ter deficiência intelectual, que ela pode fazer música. E é o caso do meu filho, né? Meu filho tem uma cognição musical muito boa. E aí, passaram-se os anos e agora ele com 18 veio, né? Fechou-se essa questão da deficiência intelectual e autismo moderado. E ele engana como autista leve. Qualquer um que converse com ele, fala com ele, pensa que ele é autista leve, porque ele fala, né? Ele conversa. Tem algumas dificuldades na linguagem, sim, isso até pontuou lá no teste, deu alteração no PAC, às vezes ele tem dificuldade de entender perguntas, mas se você reformular ele te responde, mas ele é muito sociável, o Breno é extremamente sociável. Aconteceu em apresentações do Concerto Azul,
ele se apresentar no microfone e falar com a plateia, todo desinibido, né? Então ele tem uma capacidade de se relacionar muito boa. Até mesmo de brincar, tirar sarro da cara das pessoas, porque ele brinca muito com o pai assim, né? De zoar um ou outro. E ele chama, você é um Zé Ruela, né? Então ele tem uma habilidade muito boa de se relacionar. E isso hoje é possível porque ele foi muito bem trabalhado, né? Porque pela condição patológica, não era para ele estar com 18 anos com esses avanços. Mas isso se deu a toda uma intervenção, a todos os terapeutas, sou grata a todos que passaram pela vida do Breno. Vocês foram muito importantes, fundamentais para esse processo, para ele chegar onde ele chegou. Então ele foi muito além, né, do que se era esperado pela patologia dele. Talvez a hiperlexia também tenha ajudado, não sei, né? Enfim. Mas o que eu quero dizer para vocês é que agora a gente está num outro processo com ele, que é de autonomia, né? Então a gente está traçando todo um plano junto com os terapeutas, junto com o pessoal que avaliou ele, né? E essas orientações para que ele tenha a vida mais autônoma possível. E eu acredito nisso. Então hoje eu penso que não é um autista leve que é modelo para o meu filho, sabe? Porque não menosprezando o que eles alcançaram, mas eles não tiveram talvez as mesmas dificuldades cognitivas que meu filho teve. Eu acho que meu filho é exemplo dele mesmo, sabe? E eu tenho muito orgulho de onde ele chegou, porque apesar desses déficits, desses entraves no desenvolvimento dele, olha o quanto meu filho alcançou. E isso para mim não tem preço. Sou grata a Deus que cuida dele, né? E por tudo que ele já passou, até mesmo já passou por uma doença, né, como encefalite herpética, foi terrível. Mas o quanto meu filho é guerreiro, né? O quanto ele tem conseguido. Então, quero dizer para você que tem um filho, que tem autismo moderado, que tem deficiência intelectual, não fique angustiada, sabe? Lute pelo seu filho. Não deixe de fazer as intervenções, porque ele pode chegar lá assim. A pessoa com deficiência intelectual leve, ela pode chegar até uma faculdade, ela vai ter mais dificuldades que uma pessoa típica, mas com uma boa mediação, com uma boa intervenção, pode chegar a uma vida muito autônoma. Então hoje, se eu tiver que olhar para algum exemplo, talvez para me motivar, eu vou olhar para pessoas assim, sabe? Que admirar pessoas que tiveram um esforço muito dobrado para conquistar o que conquistaram, sabe? E eu acho que é isso, é esse recado que eu quero deixar para vocês. Há possibilidade de autonomia? Sim. Eu acho que assim, para mim foi muito difícil e por questões muito pessoais, não vou falar aqui porque eu vou tomar mais tempo da questão do DI. Eu confesso que para mim isso foi mais difícil do que o diagnóstico de autismo. Foi muito, muito, muito difícil, mas eu ajudo meu filho em casa, sabe? Eu levo nas terapias que ele tem que fazer, mas o que eu posso fazer em casa para estimular, estudar, eu faço. E com isso, acaba trazendo isso para os meus pacientes também. Eu acho que essa minha experiência pessoal também acaba se refletindo na minha vida profissional, porque hoje eu tenho um outro olhar, sabe, para as minhas crianças, meus adolescentes. Eu tenho uma preocupação maior, sabe, com o meu compromisso como profissional. Então, se eu vejo que a música ela é um caminho, a musicoterapia, ela é um caminho de reabilitação cognitiva, o que eu puder aproveitar, sabe, para estimular a atenção, as funções executivas, a memória, sabe, com a música, eu vou fazer,
Não é simplesmente a criança sentar no meu consultório e a gente tocar música. Não é só isso. A música tem muito mais possibilidades do que só tocar música, né? O ato de fazer música, o ato de criar uma música, já é completamente complexo, sabe? Tocar um instrumento, fazer acordes, sabe? Tudo isso você está estimulando diversas áreas no cérebro. Então, assim como eu sempre fiz com meu filho, é assim que eu tento levar a conduta terapêutica, sabe? Ser o mais sincera, franca e dedicada. Da mesma forma, para o meu filho, eu quero levar isso para os meus pacientes de todo o meu coração, sabe? Eu sei que às vezes a gente sente de esperança e de exemplos de coisas inatingíveis, sabe? Tem muita coisa na TV ou filmes de personagens, de pessoas que eu bato palmas, adoro as histórias, amo Temple Grandin, por exemplo. Mas meu filho não é Temple Grandin, nunca será. Mas meu filho é o Breno, e o Breno tem potencial, eu acredito. Não importa se ele tem deficiência intelectual, não importa se o autismo dele é moderado, sabe? Eu acho que vai ser muito mais orgulho para mim, meu filho, daqui a alguns anos, eu gravar um outro vídeo falando para vocês, olha, meu filho está no mercado de trabalho, olha, meu filho fez uma faculdade, olha, meu filho é feliz. Quem sabe? Meu filho casou, sou vovó, sabe? São essas esperanças que eu quero ajudar meu filho a pensar. E ele já fala isso. Ele fala que ele vai ter um filho que vai se chamar Roberto Williams. Não sei de onde ele tirou isso, Roberto, mas é o que ele fala, que vai ter um filho chamado Roberto Williams. E eu desejo, do fundo do meu coração, que eu tenha um neto. Eu tenho um neto, seja lá qual nome for, mas eu quero que meu filho seja feliz. E o dia que eu partir dessa vida, que ele tenha completa autonomia e seja muito, muito, muito feliz. É o que eu desejo para o filho de vocês também.